Mas é o seguinte, eu queria aproveitar esse momento aqui, a gente está iniciando o Canelada, para fazer uma homenagem ao nosso amigo Vampeta. Eu pensei muito em você ontem à noite, depois de tudo que a gente falou e ouviu sobre a derrota da seleção brasileira, mas por um aspecto muito importante que você abordou logo depois da convocação da seleção brasileira e antes, inclusive, do Tite anunciar a lista dos 26. O jogador em questão, eu nem concordo tanto contigo, mas o teu argumento, ele me convenceu e é algo que a gente tem que começar a considerar quando se fala numa convocação de seleção brasileira. Você falou muito sobre que você teria levado para a Copa do Mundo o Gabigol, principalmente porque ele joga num clube grande, um clube de pressão. E aí, fiquei pensando muito nisso ontem. A gente sabe que todo jogador de futebol hoje, ele sonha em jogar, por exemplo, na Premier League, na Liga Espanhola, que são as mais importantes, vistosas e que mais pagam no mundo. Mas aí tem um outro componente. Então, se você tem um jogador aqui no Brasil disputando posição com alguém que está na Premier League ou na Liga Espanhola, a tendência é que a gente convoque e opte pelo jogador que está lá. O que é natural, porque o que está lá, ele está enfrentando os melhores do mundo e o que está aqui, não. Mas tem um outro componente que, às vezes, a gente deixa de levar em conta e você considerou nisso. Que é o seguinte, o cara que joga no Flamengo e no Palmeiras hoje, ele está decidindo toda hora. Então, a todo momento, ele tem a pressão de decidir. Um cara que está na Premier League, por exemplo, num Aston Villa, ou um jogador que está no Sevilha, ou mesmo aquele que está no Manchester United, que não decide coisa nenhuma, ele não está convivendo com essa pressão da decisão, fazendo parte do dia a dia esportivo dele. O do Flamengo tá, toda hora ele está em final de Libertadores, de Copa do Brasil, de Brasileiro, e o do Palmeiras idem. E eu estou te falando isso porque você defendeu essa tese antes e a gente ficava, às vezes, muito hipnotizado por aquela coisa do cara que joga na Liga Maior. É verdade, jogar na Liga Maior é importante, é o sonho de todo jogador. Mas a gente tem que considerar esse componente sempre. Ou seja, do jogador que está acostumado à pressão. E o cara hoje que joga no Flamengo e no Palmeiras, ele tem essa pressão fazendo parte do dia a dia dele. Então, portanto, ele está muito treinado para uma situação como aquela de ontem. É que vive, né? Quando eu falo assim, tudo bem, tem aí, né? A Premier League, La Liga, a gente tem ali, né? Portugal ali com sua liga, a Itália, tudo, mas esses jogadores de Flamengo, Palmeiras, né, que estão ganhando tudo, esses caras eles defendem dois clubes gigantes. Eu falo assim, eles não estão. Qual é a diferença só? É que está no continente americano e a moeda é diferente. Sim. A moeda é diferente. Mas eles vivem situações aí de viajar, de estar todo momento. E até entre eles competindo, você vê que para o país todo, quando vai ver a cobrança do dia a dia, se não jogar bem, a gente está aqui fazendo o programa todo dia, é na goela, se jogar bem é elogiado, coisa comum que faz parte do nosso trampo aqui no dia a dia. O pai do Gabigol, a produção me passa aqui, deu um churrasco, o nome dele é Valdemir. No mínimo deu um churrasco, viu, galera? Ele postou isso aqui ontem, logo após a eliminação do Brasil. Abre aspas. Que triste, meu Brasil, que pena, mais uma vez fora da Copa do Mundo. E o que me deixa mais triste é saber que meu guerreiro poderia ajudar de alguma forma. Vamos lá, meu filho, começar um novo ciclo e tentar ser campeão de tudo, tentar ser artilheiro de tudo, tentar ser decisivo de novo e ver se os responsáveis te olham com mais carinho e não seja tão injustiçado. Seguimos em frente, em busca do sonho, fecha aspas. O pai do Gabigol, o nome dele é Valdemir, ele postou isso nas redes sociais e excluiu a publicação minutos depois. Tá aí, velho Vamp, você até disse hoje mais cedo na programação esportiva da Jovem Pan que o Gabigol estava com aquele tipo de pensamento no jogo do Brasil e Croácia. E aí, né? Devia estar ali também torcendo, né? Tu acha que o Felipão torceu pra caramba pro Tite? Nossa, não torce, eu vou falar a verdade. Eu tava vendo ali, ó,
Tava vendo ali o Valdano ontem comemorando pra caramba. Mentira! O último campeão foi Valdano e Maradona. Na Argentina também não? Onde? Eles são milongueiros aqui no Rio de Janeiro. A Brahma jogamos nunca e perdemos como sempre. O Valdano tá lá, pô. O Valdano sozinho aqui, ó. Tudo história. 2026. O Zanetti, ó. Zanetti, o Flávio Batistuta, esses caras tiveram várias oportunidades no meio da torcida, tudo história. Ele não via a hora de a bola da Holanda entrar. Se eles a Argentina ganhar agora, ano que vem, Valdano vai pra lá? Vai aonde? Valdano vai. Já mandaram ele embora do Real Madrid. Vai pra onde? Vai pra onde? É tudo história. Flávio, mas olha só, os Zanetti, os caras tiveram várias oportunidades de jogar no Copa do Mundo. Não ganhou. Tu acha que tá torcendo? Gambiaça, os caras tá torcendo pra Otamendi, que é louco. Cecília, Ayala. Otamendi não pode ver uma canela, irmão. Ele é louco, isso aí é maluco. Se o nosso menino vai pegar. Ele ou Aliu Cissé? Quem Você falou? A rapaz ia ser pênalti, aí o vai de Bob ia estar vibrando. E os dois são loucos. Eu joguei com ele também, no Paris Saint-Germain. O treinador desse legal. Esse é louco. Ele e o Pochettino, outro maluco também. Pochettino metia porrada. Os dois, a zaga era eles dois. E eu falava com o Arteta. Eu e o Arteta eram os dois volantes, né? Eu falei, quando passar da gente aqui, irmão, fudeu, os dois lá são malucos, é pênalti. Era mesmo, não é mentira, não. Era verdade, o Coxa e o Oquipada falava assim, não deixa passar de vocês, que os caras atacantes pisou na área, e naquela época, quem mandava no futebol francês era o Nantes. O Nantes que era o time, não era o Lyon, nem o Saint-Étienne, nada. Mas tá aí, né, Vamp? Você falou do Gabigol, deu vários exemplos agora, tal, que todo mundo torce contra, mas aí é que tá, Gabriel Barbosa, o Gabigol, é claro, eu não vi nenhuma publicação do Gabigol nas redes sociais e tal, mas o Bruno tava do meu lado. Ele assistiu o jogo e assistiu Bruno o jogo tava do lado, jeito. quando foi pros pênaltis que o Rodrigo foi bater, eu falei pro Bruno assim mesmo, eu digo, esse é o pior momento para um jogador brasileiro. Sim. Se for para um inglês, um francês, não pega, mas aqui no Brasil os caras marcam pro resto da vida. Não é pro Rodrigo ir, é novo. Sim. Não é que hoje o Vanderlei Nogueira tá no programa, deu uma estatística pra nós, Flávio. A gente fica muito atento mesmo, assim, porque a gente fala assim, o Rodrigo bate pênalti no Real Madrid. O Rodrigo bateu 3 pênaltis no Real Madrid, o Real Madrid ganhando, e os pênaltis foram aos 95 do segundo tempo. Eu lembrava... Então você acha que faltou um jogador... Você acha então que faltou um jogador como o Gabigol na seleção parece assim que o Rodrigo até o Piper não puxou esse assunto com você aqui assim mais que o Rodrigo, cedo. parece que o Rodrigo é batedor de pênalti oficial. O Rodrigo vai bater os pênaltis, ele bateu o pênalti com o Real Madrid ganhando, tipo assim, tá 3-1, pênalti aos 91 do segundo tempo. Vai lá, garoto, bate pra dar moral. Mas Vamp, eu tava tentando lembrar. Mas falei, não ia, eu tinha certeza que eu já tinha visto isso. 1986, o Brasil vai pênalti contra a França. Sim. Quem pega a bola? O Sócrates. Melhor batedor. Melhor o Zico que tava bem baleado. E tinha perdido um pênalti. O Sócrates mandou a bola pra Lua. Júlio César, o Brasil foi eliminado. Não, mas eu tô falando assim. Isso aí. Não, eu tô falando assim, situações. Por exemplo, o ar de ouro no jogo é o que vale. Então, é o seguinte, hoje podendo trocar, não precisa, a relação vai, mas você altera. Eu acho também que quando chegou o quarto pênalti, você não podia deixar o Marquinhos. Aí tudo bem. Mas aí o Tite falou que eles se enganaram. Sabe por que eu vou te falar? Uma hora depois, eu tava vendo o jogo da Argentina com a Holanda. 2 horas depois, pênalti. Quando os holandeses pedem os dois, quem vem na terceira pra fazer logo o terceiro é Messi. Não deixa Messi pro quinto pra manter logo a vantagem. Pra arrebentar logo aí tudo bem, no quarto. Aí eu lembro, por exemplo, o Platini batendo pênalti, mandando pra Lua. Eu conto pra vocês o quê? Que craque não pode bater pênalti, tem que bater só quadra ruim, que ninguém lembra. No começo do programa, o Piper não puxou esse assunto com você, Vamp, sobre um jogador desse mesmo perfil do Gabigol na seleção, um cara decisivo, que já está acostumado com um jogo grande, já brilhou em momentos cruciais. E aí, Vamp, será que faltou um jogador desse estilo, desse tipo, como o Gabigol? Quando eu falo da eliminação, o Brasil não teve só os 120 minutos para poder ganhar. Nós fizemos jogo, o Flávio estava do meu lado, nós três, eu, Fábio e o Piperno fizemos jogo. O Bruno veio trazer mais energia. Foi. Não sei porquê, mas veio. E saiu o gol. Saiu o gol. Aí começaram a sacanear o Zé Manuel. O que aconteceu? Ele não viu nada. Ele veio me perguntar pra... E aí, como foi? Eu disse, você não viu? Eu não vou te contar. Vou pegar o Zé Manuel, né? Aí eu fui no corredor da barca e falou, eu não vi nada como foi. Eu disse, você não viu nada? Ele falou, não. Eu digo, então também não vou te contar, não. Vai ficar sem ver. Mas assim... É 45 do primeiro tempo, aí você tem os 5, 6 de acréscimo, já dá, vamos botar 5.
já dá 50. O segundo tempo, você tem mais 45, mais 5. Você já vai para 50 minutos de jogo. O Brasil faz o gol nos acréscimos da prorrogação do primeiro tempo. É muito tempo com o time que tem para você não furar a Croácia. Os croatas. A gente sabe, eu vi o jogo, controlava o jogo no meio campo, mas não tinha força para atacar. O Brasil estava sempre mais próximo de fazer o gol do que os croatas. Por quê? O Modric, o que joga no Chelsea lá, como é o nome dele? O Kovacic. Kovacic, o 11 lá. E o Brozovic. Que diz que é um fumante do caramba. Eu falo, que fuma pra caramba. E correu 16 quilômetros. Aí eu, às vezes foi um programa. também fumava. Não, teve um programa aqui que aí. Não, o programa do Sport TV, o treinador lá do. Carlos Alberto. Não, o treinador do Botafogo. Luiz Castro. Luiz Castro. Aí os caras falaram, aí o André Rizek, os caras conversando com o Luiz Castro, falou: ó, como é que pode, professor? Você já teve algum atleta que fuma? Aí ele falou: opa, se eu devo ter, mas nunca fumou na minha frente. E o que é que você me diz de ele correr 17 quilômetros? Ele correu 17 quilômetros no jogo antes, por causa da prorrogação, e ontem ele correu 16. Aí o que é que você acha disso? O que eu acho é que se ele não fumasse, ele corria 20. Ou será que precisa ver se precisa ver se é cigarro mesmo que ele tá então, fumando. Vai ver que então, Pedro, é assim, cara. Quando eu falo do Gabigol, de qualquer, eu digo que os caras também não jogam um time qualquer. O Dudu, os caras, eu tô falando assim, os caras defendem clube gigante que a cada 3 dias a gente tá comentando eles, julga eles, se joga lá contra os melhores. Outra coisa que também não entra, eu comecei por isso que é bom andar com vocês e conversar com vocês. A seleção brasileira não joga contra o europeu, mas os jogadores tudo jogam contra, eles são tudo da Europa. Sim. Aí o Flávio falou, então pega já um treinador que tá lá, bota ele lá, mas eles jogam contra o europeu. Jogam entre eles. Por exemplo, faltou um jogador. Você viu quantos jogadores, ó, o Modric quando ele tava enfrentando, ó, Casimiro, ex-companheiro dele por mais de 10 anos, Rodrigo, Vinícius Júnior e Militão. Tudo jogou com o Modric, tava todo mundo junto outro dia ganhando a Liga dos Campeões. O Modric dá um abraço no Rodrigo, tem até a imagem aí, ele fala assim, você vai ficar mais forte depois disso, a gente erra, a gente cresce com erro e tal. Eu tava vendo, no primeiro ano do Modric no Real Madrid, ele foi considerado a pior contratação da história do Real Madrid, o primeiro ano dele. O Real Madrid banca ele pra segunda temporada, daí em diante ele sai do Tottenham, se não me engano. Sim. Mas e aí, Flávio, será que faltou um jogador desse perfil, como o Gabigol, acostumado à decisão? Não era o Pedro, do cara que tinha aqui? Vai o Pedro, porque não sei o quê. Deu pra ver. Né? O Pedro fez o pênalti, vai questionar? Não, tô falando que isso aí, gente. O Pedro. Mas sabe o que tinha acontecido se o Gabigol estivesse lá ontem? Nada. Gente, agora, eu, sinceramente. Cadê? É a 4. Tirava quem pra pôr o Pedro? É a Neymar? Câmara 4. Neymar, É a Câmara 4, né? Isso. Ó, aqui no meu grupo tem o Cafu e o Roberto Carlos. Vambora. Que falta que eu senti do Rodinei? Ultrapassagem. Mostra. Ultrapassagens, Pedro, não tem. Os laterais não fizeram ultrapassagem. É o avião. Se você lembrar aí, os últimos títulos do poderoso Flamengo, tudo com o passe do avião. O Vidal se rendeu ao homem, irmão. Agora é o seguinte, se eu sou o pai do Gabigol, eu também tiro uma casquinha, lógico. Agora, o pai é o pai, pô. Futebol agora, eu entrar nessa barca, pô, não vai a menor falta. Ele teve um monte de chance e não conseguiu aproveitar, pô. Ô, Piperno... Você acha que se os caras não ganham, eles dizem assim, Juba Vampeta? Podia ter. Podia, né? Eu não falo direto. Lógico. Mas eu ia dizer, velho, não fala só pra mim, não. Você falou pra mim que eu falo publicamente. Tem que falar pros demais. Tá tudo aqui. Eles vão te tirar do grupo. Pode mostrar. Não, eles vão tirar você do grupo, hein, mano. A gente aproxima a câmera. Não, se me tirar do grupo, eu dou graças a Deus. Eu quero o grupo da Pampa que eu recebo o pagamento. Se você tiver o vídeo do Cafu, pode mostrar pra gente. Mas e aí? Só tem horário. Agora minha foto tem não. Calma. Tá muito quente. A batata tá assando aí. Não, nem, nego. Nem que tá dando risada ali pra cá. Você só tá trazendo no pânico. Faz uma água aí que daqui a pouco eu solto tudo. Nos programas de esporte, você... No pânico eu arrebentei. Pode esfriar um pouco. A batata tá queimando. Você viu? Um avião saiu daqui, Flávio, com não sei quantos bilhões de toneladas, não sei o quê. Eu vi agora, só voltou 3. Imagina aquele voo todo grandão, eu ia dormir no corredor. E tá pegando fogo lá em Paris, hein? Tá aí pegando é o que eles estão fazendo com a minha cidade. Paris, na França. Olha o que eles estão fazendo com a minha cidade. Mas, ô Piperno, sobre esse assunto, você que puxou esse tema no começo do programa, foi antes do Flávio chegar. O que exatamente fez você, Piperno, chegar a essa conclusão que faltou um jogador aí do Flamengo, do Palmeiras, como você citou até no começo do programa, né? Que são 2 times em que a gente sabe, né? Existe sempre uma pressão para ganhar,
para conquistar títulos, os jogadores estão sempre pressionados e são jogadores acostumados com essa pressão, Piperno. Não, o que eu disse então é que é o seguinte. Primeiro eu quero esclarecer que quando o Tite convocou a seleção, eu concordei com 24 dos 26 convocados. Eu acho que o Tite fez uma convocação muito boa. Hoje, nós, né? Pois é, hoje... Não só você. Já na minha entraria só o Gabigol, eu tiraria... Até falei, na minha entraria o Gabigol, aí vocês perguntam, quem você tira? Eu não posso tirar sonho porque eu já fui atleta e todo mundo tem seu sonho. A gente viu como cada família recebeu a convocação, né? Eu teria levado como eu disse à época, um atacante a menos e um jogador de defesa a mais, ou até de meio campo a mais, e eu não teria levado Daniel Alves. Isso foi o que eu disse à época. Mas também tem uma coisa, já que o Daniel foi, eu acho que, principalmente com a situação como essa de ontem, e olha que o Militão jogou bem, a questão não foi nem o Militão, pelo amor de Deus, até que ele fez uma boa Copa do Mundo. Mas o que eu disse antes, concordando com 24 dos 26 convocados, é que depois de reavaliar, depois de derrota, depois de acontecer um monte de coisa, o que eu acho que numa convocação para a Copa do Mundo, talvez a gente tenha que inserir um outro critério. E o que eu disse é o seguinte, bom, hoje eu, Fábio Piperno, e muita gente, a maioria das pessoas, se você tem uma dúvida entre um bom jogador que está aqui e um bom jogador que está na Premier League, ou na Liga Espanhola, ou na França, não sei onde, Alemanha, que joga no Bayern, a gente vai optar por esse cara que está lá fora. Eu acho que é um caminho, porque ele está jogando contra os melhores do mundo. Só que, às vezes, dependendo do contexto em que ele está lá, o clube onde ele joga, esse é um cara que, além da competição normal, né, da disputa de 3 pontos a cada final de semana e tal, ele não está participando de tantos jogos de grande pressão, porque ele não está, porque o time dele é ruim, o time dele está lá em 13º, 4º, 5º, ele joga em time pequeno, que não é um time acostumado à pressão da decisão. Ao passo que um cara que jogue hoje no Flamengo, no Palmeiras, ele está acostumado à pressão da decisão toda hora. Então, eu hoje, se eu tenho um equivalente do Palmeiras, do Flamengo e do Aston Villa, eu vou convocar o do Aston Villa porque ele está jogando contra os melhores do mundo. Mas é possível que a partir do que aconteceu aqui, eu também incorpore esse elemento da pressão a um critério de convocação. Porque eu acho que esse cara, ele é muito pressionado, ele é muito criticado, ele está assim, à mercê de muitos críticos o tempo todo. Por exemplo, Belo, por isso que eu entendi. O que falaram, que a gente também nunca imaginava isso, né? Porque todo mundo está falando que se perde, vem tudo. Aí quando se ganha, a sujeira vai para debaixo do tapete, você falou que o Neymar é melhor, todo mundo vai, já tinha um discurso pronto para vitória e para derrota. Sim, normal. Que o Rafinha jogou transtornado a Copa toda. Que quando ele entra com o Neymar chorando, psicologicamente ele estava abatido. Se o Brasil dá sequência, ele não ia jogar mais, ia jogar o Antony. Também acho que o Antony entrou muito bem no jogo. Entendeu? A gente não vai saber. O cara, olha o que aconteceu na vida do Rafinha em menos de 2 anos. E a gente não fala que todo mundo é preparado igual, mesma mentalidade. O Rafinha sentiu demais a Copa do Mundo. Acontece. Não, você sabe, você coisa. Agora imagina, a chance de um jogador que está aqui no Brasil ter esse problema é muito maior. O Rafinha estreou na seleção em outubro de 2021. Um ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses. Não é só isso. Ir pro Barcelona. Ele tava no Leeds United. Leeds, ir pro Barcelona, vem pra seleção, joga bem algumas partidas eliminatórias, daqui a pouco vai a uma Copa do Mundo. Eu vi como é perfilar entrar o jogo contra a Turquia, o primeiro jogo. Até brinco que o Filipão me chamou, digo, pai, o treinador vai botar um volante, mete atacante aí. E já balando é aquela história que eu conto, me pega, que o cara falou que o Santos foi jogar contra o Bayern de Munique e o Lima Coringa, o treinador chamou e falou, fica na frente da zaga, protege o zagueiro, quando o lateral subir, cobre o lateral e marca o número 5 deles, o Beckenbauer. Ele falou, professor, ganhou 3 mil pra fazer isso tudo. Por 3 mil você quer que eu marque o Beckenbauer, cubra o zagueiro, ainda protege os laterais. Agora, gente, é muito essa coisa do caça às bruxas, né?
Não, mas Não. Eu sei que você tem. Você é muito amigo. Não tem como votar em paz. Cara, o Tite, aonde for hoje no Brasil, com tantos bilhões, qualquer jogador, chegar a qualquer restaurante, alguém vai dar uma piada. Tudo vai bem. ter uma graça. Mas por isso que eu acho que ele tem que ficar quieto no canto dele. O Deschamps convocou um gato. O quarto que tava vazio. Ele convocou um gato. Ele foi malandro, ele pegou esse gato e jogou na coletiva do Brasil. O Deschamps convocou, vocês sabem disso, 25 jogadores. Qual é o outro? Eu vou pôr meu gato. Aí depois ele perdeu o jogador, não convocou de novo. E o time tá chegando na final, cara, não tem nada a ver com isso. Ter ligado pra ele. Falou, meu irmão, gato, pô. Você botou 25 e um gato é meu filho. O Churran deve ter ligado pra ele. Então, mas aí eu acho que o Edilson é treinador da seleção, eu sou campeão com ele, mas meu irmão, meu filho joga, você não vai convocar, não? Aí o Sterling foi pra lá e ele não convocou, agora voltou e jogou hoje. O cara que convoca um gato tá indo pra final. Você imagina se o Tite convoca um gato e perde? Você imagina se esse Deschamps perde uma loucura da bola aí de Marrocos? O que vão falar pra ele fazer com o gato? Imagina indo aqui, ó, seleção de Camarões, da relação dos convocados pra Copa. Eu não sei quem são os atletas. Ele chegando aí. Torcedor marroquino, imagens ao vivo, torcedor marroquino sendo preso pela polícia. Um torcedor marroquino preso. Ele chegando à final agora da Copa, como possivelmente acho que vai ocorrer, ele tá credenciado a continuar. Foi o que o presidente da federação falou. Se chegar da semifinal pra frente, a decisão é dele. Daí para trás é minha caneta que resolve. Mas então agora o Deschamps vai ter, então, a possibilidade de decidir se continua ou não. Aí eu vou falar um negócio. Se ele falar, então, já que é pro bem da nação, eu fico. Mas no dia seguinte, se fosse esse velhinho presidente da CBF, ia lá fazer uma proposta para Messias e Zidane.